Dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? Que legal! Prontos para nossa aula de geografia de hoje? Muito bem! Estamos estudando então, né, como se deu a formação, o que mesmo? Da litosfera, essa camada mais superficial que, juntamente com o núcleo, o manto, né, a crosta, forma o espaço onde nós vivemos, habitamos, que chamamos de litosfera. Ok? Vamos voltar só um pouquinho aqui para você, né, conectar o que você estudou nas aulas anteriores, porque nós falamos sobre placas tectônicas. Eu contei toda aquela história, né, de que havia um único bloco chamado Pangeia. Era o bloco rochoso, né, que forma os continentes que nós conhecemos hoje. E a grande massa de água Pantalassa. Lembra que a gente viu que, né? Ó, o único bloco rochoso, que era a Pangeia, o bloco de água Pantalassa, foi se separando, formando a Laurásia e a Gondwana. E essa separação foi continuando até dar origem aos continentes que nós conhecemos hoje. Mas essa grande, né, placa rochosa continua existindo. Algumas a gente vê, que é o continente onde nós moramos, outras estão debaixo da água. Então, é aí que nós vamos recordar as placas tectônicas, como são chamadas essas imensas placas rochosas, formadas do material magmático que veio lá do interior da Terra, cobre toda a superfície da Terra. A parte superficial e a parte também submersa, que está debaixo da água, onde estão os oceanos Atlântico, Pacífico, Índico. Debaixo da água também tem uma continuação dessa gigantesca placa tectônica. Entenderam? Porque aqui nós habitamos, né? E debaixo da água é o habitat também, né, das espécies marinhas. Mas tem uma placa oceânica e temos aqui as placas continentais. As placas tectônicas, então, é o conjunto de todas as placas, tanto as oceânicas quanto as continentais. E por que essas linhas são limites das placas? Presta atenção. Limite por quê? Não era um bloco só? Depois a força, a energia do interior, né, quebrou, rompeu, separou? Então aqui é o limite, onde uma, né, começa, a outra termina. Quantas placas a gente contou? 13 grandes placas. E lembra que quem criou a teoria sobre a origem dessas placas tectônicas foi Alfred Wegener, né, que foi esse meteorologista que criou essa teoria dizendo que esses blocos rochosos se movimentam sobre o manto. Por isso que ainda continuam movimentando, por causa do manto, que é um material fluido, pastoso, né? Então, um bloco rochoso sobre um material fluido, esse bloco também vai movimentar-se lentamente. Tia, mas a América, a África, a Oceania, a Europa continuam movimentando? Sim. Por isso que hoje nosso assunto é exatamente sobre isso, sobre, olha só, os limites entre as placas tectônicas. Então, veja, essa linha em vermelho representa o limite entre África, América, né? A América e a Ásia, tá vendo? Cada uma delas, né? Aqui eu tenho a placa de Násica, a placa pacífica, a placa da América do Norte, norte-americana, a placa sul-americana, a placa africana, a placa eurasiana. Esses limites entre uma placa e outra estão em movimento, ok? E temos 3 tipos de movimento. Quando as placas se movimentam uma no sentido da outra, eu chamo esse movimento de convergente. Repete comigo? Movimento convergente. Uma placa está indo na mesma direção da outra. Veja. Movimento convergente. O que será que acontece, hein? Quando uma placa se movimenta no encontro da outra? Isso mesmo, elas vão se chocar. E quando elas se chocam, nós sentimos? Sim, sentimos um abalo forte, terrível, e que pode destruir casas, prédios e provocar imensas rachaduras no solo. São os terremotos. Veja,
O limite das placas, quando se movimentam, uma no sentido, né, encontrando-se com a outra, no movimento convergente, pode dar origem aos terremotos, ok? Mas eu tenho placas, olha só, que elas estão se afastando. O movimento de afastamento nós chamamos de divergente. Então, vamos repetir, esse movimento que as placas se afastam é o movimento divergente. O nome já está dizendo, se elas estão se afastando, elas estão se separando. Olha aqui, um exemplo bem fácil de você entender. A placa sul-americana, que é onde nós estamos, e a placa africana, elas estão se afastando 3 centímetros por ano. Muito pouco, nós nem percebemos, mas há um afastamento ali. E o que vai acontecer? Quando elas se afastam, forma que entre elas uma gigantesca fossa. É um vale, uma abertura. Beleza? Agora vamos ver uma coisa, olha só. Nessa placa aqui, ó, tá vendo? A placa de Nazca e a placa sul-americana, ó, a setinha para cá e a setinha para cá. O movimento é o quê? Muito bem, já aprendeu. Convergente. Pode provocar terremoto, mas tem um outro aspecto que eu quero que você lembre. Quando elas se encontram também, ela vai empurrando para cá e levanta. Surge, então, cadeias montanhosas. Aqui, ó, tá vendo o esquema? Ó, dobrou aqui, levantou, formou cadeias montanhosas. E eu tenho um outro movimento que não é nem no mesmo sentido e nem no sentido contrário, separando. Elas passam uma ao lado da outra, ó, uma ao lado da outra. Esse movimento é chamado de movimento transformante, tá? Quando elas passam uma ao lado da outra, ok? Mas vamos falar separadamente sobre cada uma delas. Então, veja, esses movimentos entre uma placa e outra acontecem por quê? Vamos entender por que elas estão se movimentando. Eu tenho que lembrar o que acontece lá no interior do planeta. Vamos fazer a comparação com a panela de pressão, uma chaleira. Quando eu coloco água na panela, ou quando eu coloco feijão para cozinhar, fecho bem, eu coloco primeiro, né? Depois que eu fechei, eu coloco o fogo. O fogo é a fonte de energia. Concorda comigo? Depois de um tempo, a água vai aquecer todinha. E aí, veja, se for uma panela de pressão, tá lacrada, tem uma borracha ali, tem uma válvula para que parte dessa energia escape. Porque se não escapar, se concentrar energia demais ali, a panela, buf, ela explode. Até mesmo a chaleira geralmente já tem um apitinho também que elas liberam energia. O que acontece? A água que está no fundo da panela vai aquecer primeiro, concorda? Aí a água aquece primeiro e ela vai ficar mais densa e ela vai fazer isso. Ela sobe, tá? E a água que está aqui embaixo, que está mais fria, a água aquecida vai ficar mais leve nesse sentido para ela subir. E a água que está lá em cima, quando a água quente sobe, a fria desce, porque uma vai ocupar o espaço da outra. E aí ela vai fazer essa corrente de convecção, de mudança. A quente sobe, a fria desce, tá? Então, esse movimento de convecção, onde o calor sobe, o resfriado desce, o calor sobe, o resfriado desce, ocorre dentro da panela de pressão, mas também ocorre lá no núcleo, lá no interior do planeta. Olha aqui o desenho para você entender. Lá no interior do planeta eu tenho, né? Lembra do núcleo interno, núcleo externo, o manto superior? Então, aqui, ó, essa cor amarela e laranja é para representar área muito, muito, muito aquecida. Então, o calor aqui, ó, aqueceu o material magmático, todos os minerais aqui derretidos pelo excesso de calor, formam um manto. Esse manto, então, esse material fluido, ele vai subir, ó, sobe. O material sobre o manto, que é o manto superior, desce. Tá vendo? Então, você tem o material resfriado descendo, o material aquecido subindo. O que acontece? Numa região que você está vendo aqui, ó, de placa, aí é que a gente vai ver por que as placas, né, estão se mexendo. Todo esse material fluido está, né, mexendo,
tá sendo, né, mudando de posição, tá gerando calor. Mas vai chegar um momento em que esse material aqui, ó, vai gerar tanto calor que ele vai sair. E onde ele vai sair? Aqui, ó. Tá vendo? Um cume aqui, ó, uma pontinha, né? Aí nós vamos ter um movimento. Veja, aqui de novo para você ver, ó. Eu tenho a convecção da água dentro da panela. A quente sobe, a fria desce. Né? A fria vai descendo, aí vai aquecer novamente, esse material vai continuar movimentando. Né? Essa energia vai levar as placas a formar o quê? O calor abre e pode separá-las. Concorda comigo? O calor sai, é liberado, né? Vai chegar uma formação de calor tão grande que ele é liberado e vai fazer com que as placas podem se romper. Concorda? O calor vai sair, vai, né, procurar uma fenda por onde passar. E à medida que o calor sai, a placa, olha aqui, é natural, ela vai se romper. Fazer um movimento, o quê? Divergente. Ela vai se separar. Então, vamos ver aqui o desenho. Ó. Eu tenho o movimento convergente, divergente e transformante, causado por excesso de energia que está no interior. Vamos ver aqui o movimento. Vamos ver primeiro o movimento divergente, que a gente está falando agora. Ó, segue comigo. Calor formado aqui no manto superior. Aqui onde nós estamos, a placa rochosa, fria, que forma, né, as placas tectônicas, tá? Aqui nós temos uma crosta no fundo do oceano, ó. Lembra que eu tenho a placa continental, que é o continente, e no fundo do mar, a placa oceânica, mas todas são placas rochosas, placas tectônicas. Aqui o esquema está mostrando lá no fundo do mar. No fundo do mar, lá o material aqueceu, aqueceu, aqueceu. Ó, as rachaduras, você consegue ver? O que vai sair pela rachadura? O material magmático, carregado de energia. Esse material vai sair, mas aqui tem água, não é placa oceânica? Vai encontrar a água e vai resfriar. E vai formar, olha só, essas montanhas aqui, o material vai resfriar, vai formando uma... No fundo do oceano também tenho relevo. Eu também tenho no fundo do oceano, né, cadeias montanhosas, debaixo do oceano, feito a partir do depósito desse material que você está vendo aqui, ó, o magma que saiu aqui dessas rachaduras. Esse processo vai repetir, vai repetir, vai repetir, e vai acontecer o seguinte, olha como vai evoluindo. As rachaduras vão expelindo, cada vez isso vai o quê? Se separando. E aí, você viu aqui, ó, uma rachadura menor, que essa rachadura com a força foi abrindo, abrindo. O que formou ali, ó? Ó, olha o sol que formou, né? Uma região oceânica, que é o oceano que a gente conhece hoje. Tá vendo como a origem da plataforma oceânica, tá? Você teve rachaduras, essas placas, então, lá 250 milhões de anos. 250 milhões de anos, olha, foi o movimento, a energia do interior foi rompendo, começou as pequenas rachaduras, o limite de uma placa com a outra, que eu vou ter separação, vou ter duas placas, né? Até que, ó, foi rompendo, foi provocando um vale, a água foi ocupando esse espaço, formou duas placas, ó. Uma placa continental de um lado, uma placa continental do outro, e no meio, o quê? Uma plataforma oceânica. E no meio aqui dessa plataforma oceânica, que lembra o material magmático que eu falei, ficou depositado? Forma lá no fundo do oceano cadeias montanhosas, né? A gente chama a cadeia mesoceânica. Meso é no meio, né? Oceânica porque está dentro do oceano. Então, aqui o exemplo, qual é o exemplo? A placa africana e a placa sul-americana. Elas vivem esse processo. Elas se separaram e no meio do Oceano Atlântico eu tenho uma cadeia de montanhas lá no fundo do Oceano Atlântico, muito profundo, que vai lá desde o litoral perto assim, do Brasil até a Islândia, tá? E veja aqui, ó, vamos mostrar aqui de novo aqui nas placas para você ver, ó, aqui, ó. Tá vendo esse limite aqui, ó? É o esquema que tá mostrando, ó. São placas divergentes, se separando. Então, bem aqui no meio do Oceano Atlântico, eu tenho uma cordilheira, uma sequência de montanhas no fundo do oceano. Que surgiu por quê? Porque essas placas se separaram, o material magmático veio, né? Foi sendo depositado de um lado e do outro, formou uma placa mesoatlântica, ou seja, uma cadeia montanhosa no meio do Oceano Atlântico. A gente vê? Não, está debaixo da água. Só se você fizer um mergulho com submarino, você consegue ver, né?
os pesquisadores fotografaram já essa cordilheira, essa sequência de montanhas no fundo do Oceano Atlântico. Por que ocorre? Por causa de ser o limite de uma placa divergente. Você entendeu o esquema, não entendeu? O limite de uma placa divergente que surgiu exatamente por causa disso. Olha só, o interior gerou energia, provocou rachadura, e essa energia continua e continua sendo liberada, né? Há 250 milhões de anos atrás, isso foi se intensificando. Hoje, já viu, isso hoje continua? Continua. Só que essa separação, esse deslocamento aqui, ó, é 3 centímetros por ano. É muito pouco hoje em dia, tá? Mas para chegar, né, a esse afastamento aqui grande, ó, porque você vê o que elas romperam aqui, rebaixaram, formaram esse vale aqui. O vale é uma região rebaixada, né? E a água foi dominando e formou o Oceano Atlântico. Compreendeu aí? Então, ó, um movimento divergente entre duas placas dá origem a vales ou dá origem a plataformas oceânicas, beleza? Vamos ver agora quando o movimento é uma no sentido da outra, convergente. Lembra que eu disse há pouco? Um resultado do movimento convergente é o soerguimento da superfície, formando também a partir de dobramento. Não é de depósito de magma, mas não. Agora dobrou. Olha só. Vamos ver o esquema. Aqui o calor gerado. Lembra lá das correntes convectivas que a gente falou? O calor vai levantar esse material e o material pesado que está sobre esse material fluido vai movimentar-se. Pode acontecer que o quê? Como soergueu, levantou esse material, esse daqui vai descer. Ó, o quente sobe, o frio desce. O quente sobe, o frio desce. Ó, esse material está descendo, esse material aqui vai subir. E pode, ó, o peso aqui fez com que levantasse, né? Pode levantar uma área, como você está vendo aqui, ó. Levantou uma ilha aqui, ou pode também fazer com que surja uma força, né? Levantou aqui, prendeu outra aqui. Mas geralmente, no movimento convergente, você dobra a superfície e forma cadeias montanhosas. Vamos ver aqui, ó. Olha esse esquema para você ver que é bem mais fácil de entender. Você tem a placa oceânica, aquela que está debaixo da água. Você tem um continente. Ó, uma seta nessa direção, a seta nesse outro. Movimento convergente. O que acontece? O material quente, gerado aqui, tá vendo o calor? Vai fazer com que o magma procure liberar parte do calor aqui nos vulcões. E à medida que esse material vai subindo, olha só, ele empurra o material frio, que aqui, ó, dobrou, formou essas cadeias montanhosas. Soergueu esse material e o material de cá submergiu. Quente sobe, frio desce. Movimento de convecção, mudança. O que subiu dobrou lá em cima. Olha para você ver as dobrinhas. Essas dobras são chamadas de cadeias montanhosas. Os exemplos bem comuns que a gente tem, que você já ouviu falar. Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, é um exemplo de uma longa extensão de montanhas formadas por dobramento. Por que, tia? Porque a placa de Nazca, nessa direção, a placa sul-americana nessa, fez com que essa força convectiva, lá de centenas e centenas, né, de metros no interior do planeta, fizesse com que essa força expelida aqui a partir da lava vulcânica, do magma, fizesse isso. Ó, o calor levantou, dobrou e outra parte submergiu. Na verdade, essa parte que submerge aqui alimenta essa parte aqui, concorda? Esse material aqui, ele derrete em contato com o calor e vai continuar depois subindo. Então, é um processo contínuo. Olha que interessante. Não vai parar. Por isso que eu tenho vulcões em atividade, é por onde parte dessa energia continua sendo liberada. Então, limites de placas convergentes dão a formação de cordilheiras, ou seja, uma sequência montanhosa. Como assim? Porque a força convergente faz o dobramento da superfície do continente. Eu tenho o Himalaia como exemplo, a Cordilheira dos Andes, ok? Então, é um movimento convergente. Então, eu falei do divergente e do convergente. E o último movimento é qual?
Vamos aqui, o último movimento é o transformante. Aí não é nem uma placa se encontrando com a outra e nem uma placa se afastando. É uma placa passando ao lado da outra. Aqui está escrito, ó, são os limites que são criados por duas placas que deslizam uma do lado da outra. O atrito, que é claro, vocês estão passando aqui próximo, eu estou falando de gigantescos blocos rochosos, né? Não é uma coisa retinha, como você está vendo aqui, né? Um braço com o outro. É rocha, então elas podem ter atrito. Esse atrito causa o quê? Muito terremoto. Concorda comigo? Um exemplo, né, é o que nós temos lá na costa dos Estados Unidos, na costa oeste, na região que é chamada, né, Falha de San Andreas, né, lá na costa da Califórnia. E também no litoral oeste do México. Essas placas estão se deslizando, daqui a alguns milhões de anos pode até separar um pedaço do outro. Lá no chifre da África, aquele ponto assim da África também tem esse movimento. Os pesquisadores dizem que aquela ponta do chifre da África, daqui a alguns milhões de anos também pode se separar, formar até um outro continente e um outro oceano. Então vamos lá, eu tenho 3 limites, né? As placas tectônicas têm 3 formas, né, de se movimentar. Os limites podem se movimentar de 3 modos, né? O convergente, que dá como origem as cadeias montanhosas, vocês estão vendo aqui. O divergente, esse movimento separa e pode formar, né, vale, plataforma oceânica, que a gente está vendo aqui, e os limites podem ser transformantes quando deslizam uma ao lado da outra e há um choque nessas paredes, provocam terremotos. Então, nas áreas onde eu tenho placas limitantes, há muito mais terremoto. Tia, pode ter terremoto aqui? Pode, tá? Mas aqui os terremotos são mais intensos. Aqui também pode ocorrer terremoto, porque placas aqui, ó, placas convergentes também podem ter terremotos. As divergentes podem ter tremores, mas na plataforma oceânica. Então, veja, você tem aqui no seu livro, na página 14 e 15, falando sobre isso, né? Sobre 14 e 15, fala sobre o movimento dos limites das placas tectônicas. O que acontece, gente? Se esse material magmático aqui, ó, sai, vem até a superfície através dos vulcões, como nós já falamos, né? Lembra que na origem da litosfera eu falei que teve um momento em que a superfície da Terra foi dominada por vulcões. Você lembra que nós falamos dos tipos de rochas? Que os vulcões trouxeram magma e que deu origem às primeiras rochas, as rochas primitivas, né? As magmáticas. Depois nós falamos que a partir das rochas magmáticas vieram as rochas sedimentares. E depois, a partir, né, das magmáticas e das sedimentares, eu tenho as transformantes. O depósito desse magma, há milhões de anos, deu para a superfície terrestre o aspecto que nós temos hoje. Então, veja, o relevo foi formado há milhões de anos. Relevo. Você sabe o que é relevo? Relevo é a aparência de um lugar. Quando você se olha no espelho, você vê sua aparência, né? O seu tamanho, o formato do seu corpo. Quando eu olho para um lugar, quando os meus olhos, né, fazem isso, um giro assim, ó, né, de 180 graus, eu dou uma olhada assim, eu vejo como é a aparência daquele lugar. E isso muda de lugar para lugar. Tem lugares que a gente olha bem planinho, tem lugares que a gente olha todo cheio de serra, morro. Não é assim? Então, relevo é exatamente isso, a aparência que tem um lugar. E essa aparência não foi formada hoje nem ontem, foi formada há milhões de anos. E quem é que formou? A ação que a gente está falando aí, ó, da energia do interior do planeta que lançou para fora magma, né, que é material do manto derretido e que foi formando então cadeias montanhosas. E que esse material continua ainda sendo trazido para a superfície, né? É o exemplo dos vulcões que ainda continuam ativos. Então vamos agora entender então um pouquinho de como esse relevo foi formado? Então vamos lá. Olha que legal, né? Você está acostumado a... Deixa eu achar aqui. Ó, as formas do relevo. Nós vamos conhecer agora quem são os agentes, né, que trouxeram então essa aparência que a Terra tem. Ó, primeira ação
né, desses movimentos. Lembra que eu falei há pouco? Quando, né, uma placa desliza ao lado da outra, pode provocar muito terremoto. Né? O terremoto é o que? Um abalo sísmico, né? O tectonismo, as placas tectônicas, ou se deslizam uma perto da outra, ou se chocam. Então, o tectonismo provoca uma mudança no relevo. Como assim? Ué, se uma placa, né, desliza uma ao lado da outra, vai separar montanhas, pode provocar, o terremoto vai mudar até a aparência daquele lugar. Se tem muito vulcão, o vulcão vai jogando lava, lava pode formar novas cadeias. Então, a ação das placas tectônicas, elas também atuam na formação da aparência do relevo. Concorda comigo? O vulcão, por sua vez, também, ele traz o magma, vai depositando, vai formando montanhas. Também é um agente, né, que forma o relevo. O tectonismo, que é o choque, né, das placas tectônicas ou, né, o movimento entre elas. O vulcanismo são forças formadas lá no interior. Então, o relevo é formado a partir desses agentes internos. O vulcão e o movimento das placas. Beleza? Como é que a gente vê a aparência da Terra? Quais são as formas de relevo que vocês estão acostumados a estudar desde o quarto, quinto ano? Você vê, eu tenho áreas mais planas, geralmente onde a maior parte das cidades estão em áreas mais planas, né? Algumas não, porque nem todo lugar é plano. Então, as áreas mais ou menos planas, a gente chama de planícies. Eu tenho aquelas áreas que elas são mais rebaixadas, né? Elas são chamadas de depressão, porque se você comparar em relação à planície, ela está mais baixa. Uma área de depressão é uma área que a gente diz que em relação a uma área plana, ela está mais baixa, tá? Uma depressão. Eu tenho dois tipos de depressão. Aquela que está mais abaixo do nível do mar, eu chamo de depressão absoluta. Aquela que ela só é mais baixa em relação a uma área vizinha, ó, tá vendo? A planície que vizinha, né? É uma depressão relativa. Eu tenho aqui, ó, uma elevação que começa a formar aqui nessa região, que eu chamo de colina, que é uma base de uma montanha, é uma colina. Os pontos mais elevados que eu tenho em todo o planeta são chamados de montanhas. Montanhas é o nome que a gente dá às áreas mais elevadas, que podem alcançar, né, 4.000, 6.000, 8.000 metros. Como é o caso da cordilheira do Himalaia, lá no limite da Índia, né, que forma uma sequência montanhosa gigantesca, onde está o Monte Everest, que é o monte mais elevado do mundo, com 8.848 metros de altura. É uma gigantesca montanha. Uma sequência de montanha, tá vendo aqui uma sequência, cadeia montanhosa, uma sequência eu chamo de cordilheira. Sequência de montanha eu chamo de cordilheira. Eu tenho áreas menos elevadas, mas também podem chegar a ter 2.000 metros, né, 1.600, 900 metros, que são as serras. As serras também, geralmente, elas têm uma sequência. E a área entre área entre serras e montanhas, elas são mais baixas, são chamadas de vale. Lembra que eu falei lá? Quando os limites das placas são divergentes, se separam, lá no fundo do oceano formam vales, que é, ó, os limites se separou, vai havendo aqui uma abertura e vai ficando uma área, né, meio que côncava aí, ó, entre, você viu que ela é meio côncava, ó, forma como se fosse uma bacia. Geralmente, nessas áreas aqui é que eu vou ter o curso dos rios, porque a água cai nos pontos elevados de um lado e do outro, se encontram aqui, ó, água escódica, se encontram aqui nessa área rebaixada, né, como se fosse uma bacia, né, um côncavo aí, é o vale. Então, e eu tenho aqui, ó, o que é um planalto? É uma área mais elevada, não é uma montanha, é uma região toda de formação mais elevada, né, que se você comparar as áreas vizinhas, ela está num nível mais elevado. É uma área de planalto. Então, essas são as formas do relevo. Vamos ler comigo? Planícies, planalto, a gente lembrar. E depressão. Ó, planície, planalto e depressão. Eu tenho as regiões de vale, as colinas, as serras e as montanhas. Uma sequência montanhosa, podemos chamá-la de cordilheira. Então, montanhas, planaltos e planícies, depressões são exemplos, né, do que nós chamamos de relevo. Corresponde a um conjunto, né,
da aparência de um lugar, da aparência da litosfera. Né? Para ser mais claros, né, essas formas são definidas pela estrutura geológica, ou seja, as montanhas, as serras, o planalto, a planície, tudo isso foi formado a partir da ação geológica, né? Ou seja, de toda a energia produzida no interior da Terra e que causou essa aparência da parte externa da Terra. Então, geologicamente, né, os exemplos de rocha ou de material magmático que vieram para cá e que foram depositando é que deu a característica do relevo que nós temos hoje. As rochas magmáticas, as rochas sedimentares, as metamórficas estão dentro dessas estruturas montanhosas. Uma cadeia montanhosa, ela é às vezes rochosa, formada de magma, ela é sedimentar ou depósito de sedimentos, tá? Algumas mais antigas, como são as rochas, né, magmáticas, que foram as primeiras, elas são as mais antigas. As sedimentares e metamórficas são as mais recentes. Então, aqui você tem, ó, o que são montanhas? Regiões que nos dias atuais chamamos, né, regiões de processos formados internamente pela ação, né, do núcleo que trouxe o magma, formou as montanhas magmáticas. Tá? São mais rochosas, como eu disse. O que é isso? Tem mais ferro, tem mais níquel. E é uma sequência, montanha forma cordilheira, lembra? E como é que foi formado? A maioria das vezes pelo depósito do magma ou pelo dobramento. Tá? Que exemplo eu tenho de sequências montanhosas? Os Andes, né? O Himalaia, os Alpes na Europa, as montanhas rochosas nos Estados Unidos. Elas juntas, essa sequência de montanha, formam uma região mais elevada, são as áreas de planalto. Né? Aqui estamos falando igualmente de uma superfície mais elevada, chamada de planalto. As áreas mais ou menos planas, elas são formadas a partir do depósito de sedimentos. Como assim? Perto de uma área elevada, né, você tem as cadeias montanhosas, geralmente os sedimentos, as partículas que são retiradas dessas áreas elevadas, vão sendo transportadas pela água e vai se formando as regiões de planície. Olha que legal! Vou mostrar daqui a pouquinho, você vai ver no Brasil isso, onde eu tenho as serras mais elevadas do Brasil, vizinho, né, eu vou ter as planícies. Por quê? As planícies foram formadas quando os sedimentos das áreas elevadas foram retiradas e depositadas em outras áreas e tornou aquela área mais aplanada, mais plana. Aqui você está vendo, ó, você olha no horizonte, você não vê nenhuma montanha, nenhuma serra. E outro detalhe, uma área mais plana, lá ó, no fundo, lá você viu que eu tenho uma área elevada? Então, vizinha a uma área elevada, eu tenho um depósito de sedimentos formando planície. Rios que correm em áreas de planície tem essa característica aqui, ó. A água não tem nenhum obstáculo pela frente, né? Não vai encontrar obstáculo e não vai formar nenhuma cachoeira. E a água ela vai se movimentar fazendo curvas, como você vê aqui o desenho, e nós chamamos esse desenho de meandros. Olha aqui para você ver. Qual é a vantagem de você, né, ter um rio numa região plana? São rios navegáveis. Você pode usar o leito do rio aqui como uma hidrovia. Olha que legal. Na região amazônica, aqui no Brasil, as pessoas que vivem lá, né, a população ribeirinha que mora à margem do rio, não usam estradas, né? Elas usam vias, aqui ó, o próprio rio, que a gente chama de hidrovia. Embarcações, né, canoa, barcos, circulam aqui, movimentando pessoas, transportando produtos e mercadorias, tá? A depressão, como eu disse, ela geralmente ela é mais baixa que suas áreas vizinhas. Olha, presta atenção aqui nesse esquema do desenho. Aqui eu tenho uma área de planície e aqui eu tenho uma área de planalto, uma região montanhosa. Na área de planalto, você viu que eu tenho uma fenda aqui, ó, que ela é mais baixa do que essas outras vizinhas aqui? Então, aqui é uma área de depressão. Agora, é claro que essa área aqui ó, é relativa, essa depressão é relativa, porque aqui é o nível do mar, ó, sempre as áreas de planície ficam perto do nível do mar. Não tem o mar aqui, mas eu quero que você entenda. No nível do mar, o mar é o ponto onde a gente começa a medir a altura dos lugares. O mar é o nível zero. À medida que eu vou ficando mais alto do que o nível do mar, eu vou somando, eu vou medindo a altura dos lugares. Por isso eu falo, aquela região tem 200 metros de altitude. É uma região
considerada baixa. Nossa, aquela região, aquele lugar lá tem mais de 500 metros de altitude, já é médio. Passou de 500, eu já falo que é uma região de planalto, já é bem mais alto. Então aqui, ó, essa região de planície, ela tá à margem, né? Imagina que